Olá, vamos aprender com a Bíblia a saber a quem pertence o poder. Vamos lá? Então, Mateus 28, 18, disse Jesus após ressuscitar: É-me dado todo o poder no céu e na terra. Portanto, sobrou poder para mais ninguém, nem nada, nem alguma coisa tem mais poder. Então, vamos entender isto? Agora, ele outorga este seu poder, certo? À sua igreja. Ele disse em Mateus 16, 18, que ele diz que as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Ou melhor, do 18 em diante, que nós vamos encontrar esse versículo, né? Que ele falando sobre a fé, que vestiu o mundo, que foi a fé revelada ali pela boca de Pedro, né? Revelada, inspirada pelo Pai, tá certo? Então, mas este poder não é nosso. Nós temos que se revestir, ou seja, se aprontar para que estejamos prontos a resistir o diabo, certo? Porque nessa hora o poder de Deus age em nós, certo? Então, como é que a gente vai buscar esse poder, esse revestimento de poder? Efésios 6, 10 e 11. Efésios 6, 10 e 11. Vai dizer assim, ó: quanto ao mais serem fortalecidos no Senhor, tá vendo? A gente tem que se fortalecer no Senhor e na força do seu poder, certo? Agora, o revestimento aqui é nosso. Revestimos de toda a armadura de Deus para podermos ficar firmes contra as ciladas do diabo, tá vendo? E na continuação, 12 até o 17, aí mostra o que é que a gente tem que buscar na palavra de Deus, né? Para que a gente fique revestido, para que tenhamos a resistência e Deus opere com o seu poder, conforme a necessidade que se apresente diante de nós, para que o mal não nos vença, né? Agora, em, em Pedro, em Pedro 5, 8, 1 Pedro 5, 8, diz assim, sede sóbrios e vigilantes. O diabo, vosso adversário, anda em derredor, como leão que ruge, procurando alguém para devorar. Esse é o trabalho do diabo, né? Procurando, rodeando, né? O ser humano para querer tragar, né? Para fazer pecar e tragar, quer dizer, para fazer a vontade dele ficar dominado por ele como um escravo. Agora, qual é o nosso papel diante dessa armas do inimigo contra nós? O versículo 9: resistir-lhes firmes na fé, certo de que sofrimentos iguais aos vossos estão se cumprindo na vossa irmandade espalhada pelo mundo. Então, qual é o segredo? Resistir-lhes firmes na fé. Tá vendo? E quem gera essa fé é justamente lendo e ouvindo a palavra de Deus, certo? Então, o que é que acontece? Em Efésios mesmo 4, 7, vai dizer, não deis lugar ao diabo. Então, se você não der lugar ao inimigo, então ele não tem nenhuma influência para lhe vencer. Não tem. Porque a minha palavra diz que o anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e os livra. Certo? Isso é grande misericórdia de Deus.
Então, não fiquemos enganados, enganando a nós mesmos, achando que nós temos poder, que temos conhecimento da palavra, temos o dom que Deus deu, né? Como igreja, né? Que as portas do inferno não prevalecem contra nós, certo? Mas temos que ser prudentes, prudentes, que esse poder não é nosso. Nós nos preparamos, nos revestindo desse conhecimento, dessa graça, dessa misericórdia, desse poder do Senhor, poder do Senhor, para que na precisão, para resistir o inimigo, ele vem e toma a nossa frente, nos dá a vitória, certo? Então, por exemplo, uma certa feita, pessoas que dava a entender que conhecia a palavra de Deus, certo? E falando que um famoso pastor dos Estados Unidos caiu em pecado. Eles me cercaram e me perguntaram: e aí, o que é que você me diz, pessoa famosa, um homem famoso, religioso, como é que cai assim no pecado? Não é? Então, resumindo a esse episódio, eu disse a eles: então, o pecado desse pastor dá a entender que ele se gloriou por ser o que é nas mãos de Deus. Ele se gloriou, ele tomou a glória de Deus para si. E Deus permitiu que o inimigo tocasse e ele caísse, para ele saber que ele tem que saber que o poder é de Deus, que opera na vida dele, mas a glória e a honra verdadeira é de Deus. Agora nós somos honrados recebendo essa glória na sombra do que Deus fez em nós. Porque Pedro disse: não, a nós não. Eles queriam se ajoelhar, porque através de Pedro e João foi feito aquele milagre com, com o coxo, né? Que ele pegou na mão e, em nome de Jesus Nazareno, levanta e anda, e ele se levantou na mesma hora, certo? E curado, né? Deixou de ser coxo, certo? Aí foram adorar a Pedro e a João. João disse assim: não, 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 não. Aí não foi nós. Aí apresentou Jesus, o poder de Jesus que fez através deles, certo? Então, então vamos vigiar, não achar que fazemos grandes obras na obra de Deus e achar que o poder é nosso e querer se gloriar. E aí o inimigo aí aproveita, né? Que às vezes ele gosta de dar um elogio atrás de pessoas e às vezes a gente se engrandece, não vigia, né? Depois recebe uma topada lá na frente, certo? Então, outros também dão lugar ao diabo, outro exemplo, é provocando a Deus. Quando é que provocamos a Deus, sabendo que a palavra está dizendo é não, disse que não, é sim, eu vou fazer, sim, vou fazer. Quer dizer, afronta a Deus, a palavra é dele. Quando você afronta a palavra, você está afrontando ele, certo? E também, eu me lembro também de uma certa feita, um coletivo, e aí, em pé, né? Tinha algumas pessoas em pé, o carro estava bem cheio. Aí Deus me disse assim, ó, o Espírito de Deus, né? Me veio pensamento, disse assim, olha, saia daqui, de perto aqui, desse moço, que ele vai procurar confusão com você. E aí eu aqui saí, e dei as costas e fui para o outro lado das cadeiras, certo? Eu fiquei me segurando lá no corrimão, de costa, mas mais adiante, um pouco. Quando pensou que não, eu vi um barulho lá atrás, na borboleta. Ele tinha batido em um camarada, camarada meio caído, certo? A esposa do camarada que já estava sentada lá no fundo e dando xilique por causa disso. Aí chegou um outro, um, um senhor meio jovem, certo? E foi para acalmar. Quando chegou perto, o camarada
bateu também. Deu no buque e o camarada também cavaleou. E aí me veio no pensamento. Eu tô lá, mais ou menos no meio do carro. Assim, bem no pensamento. Eu mesmo dizendo, né? Como se fosse eu mesmo dizendo e dizendo no pensamento. Ah, Deus, não, 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 não. Oxê, o camarada chegou aqui para fazer o que quiser? Não, 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 não. Aí fui lá, fui lá. Aí quando ele viu que alguém estava se aproximando também para acalmar o negócio, ele aqui se preparou para também me dar um murro, como ele deu no outro também. Mas eu fui logo dizendo, antecipando. Está repreendido em nome de Jesus. Ele ficou feito cobra assim, ó, me cercando assim de frente assim, Eu repeti, está repreendido em nome de Jesus. Ele continuou, feito cobra assim, certo? Assim. Aí me veio na mente, para repreender, né? No caso, me escondendo em Jesus. Que tem que ficar atrás de Jesus. Poder de Jesus. Então ele disse assim: olhe, eu lhe estou lhe repreendendo, não é no meu nome, não, é no nome de Jesus. Sai dele. Quando eu fiz assim, ele saiu rodando e foi se batendo lá, por detrás do torniquete do lado, pelas janelas e caindo. Tá vendo? Já pensou se eu me empoderasse? Continuasse dizendo somente, sai dele em nome de Jesus e achando que o poder está em mim? Então não se engane não, mesmo você usando, Deus lhe usando na palavra, mas você tenha certeza que é Deus que vai agir, não é pela sua presença. Mesmo usando a palavra de Deus, não se empodere disso, porque você pode tomar rasteira do inimigo, certo? E muitas vezes com a palavra de Deus, você é uma palavra de Deus. Então, eu lembro de outra vez também, uma igreja, eu morava em frente, quando era naquela igreja também, mas tem uma festividade de criança, era pela tarde, entendeu? Era parte das crianças, então eu estava em casa, certo? Mas é em frente à igreja. É que a pessoa que não vê aquele barulhão lá, o pessoal já tinha tudo saído e saí de frente, e um barulho lá dentro da igreja, a igreja, a porta da frente fechada, a sua lateral aberta. Aí eu vi que era alguma coisa estranha que estava acontecendo lá dentro da igreja. E aí o que foi que eu fiz? Fui lá, mas antes do lado da igreja, eu botei meu joelho no chão. Jesus, perdoa meus pecados. Perdoa meus pecados, certo? E aqui estou eu. Pronto. Aí levantei no meio do caminho que eu me ajoelhei. Aí cheguei lá dentro, certo? Então, tava lá um camarada, feito cobra, por debaixo dos bancos, aqueles bancos grandes de madeira, feito cobra se rastejando, e um irmão e uma irmã que é responsável pelo trabalho com as crianças, entendeu? Procurando expulsar o demônio que estava naquela pessoa, certo? E ele só, feito cobra, por debaixo do banco, para lá e para cá. E pela misericórdia de Deus, quando eu cheguei perto dele assim, ele veio, não escapou nem nada, entendeu? Botei o dedinho aqui, certo? Na testa dele assim. Sai dele em nome de Jesus. Ficou bater pronto, o camarada se amoleceu e ficou quietinho, como morto. Tá vendo? Primeiro que foi que eu fiz? Me humilhei, pedi perdão a Deus. Certo? Então, para enfrentar essas batalhas, a gente tem que desaparecer e para aparecer somente o poder de Deus em nossas vidas. Por às vezes Deus também nos surpreende também, né? Mostrando que Ele está conosco, a grande graça e misericórdia de Deus, que às vezes a gente está desanimado, se sentindo fraco, né? Como as duas vezes, só vou contar uma das vezes, que eu fui caminhando, vi um camarada de frente assim, certo? Então, com as vestes brancas e meio ajeitado, entendeu? Quando eu bati os olhos em cima dele, normalmente ele vem cá para cá, eu daqui para lá. Então, quando ele bateu os olhos em mim, vinha de frente, então ele bateu os olhos dele, que a gente olha as pessoas que vêm de frente, né? Entendeu? Então, quando ele bateu os olhos em cima de mim, bateu os olhos em cima dele, os olhos bateu em cima dele, então ele saiu recuando, rodopiando de costa, e ficou com uma estátua na parede, se esticando e me olhando
até eu passar completamente por ele. Mas quando eu cheguei assim do lado onde ele estava, estacado na parede, se esticando todo, só fui dizer assim, está repreendido em nome de Jesus. Botei a cabeça para frente e continuou andando, não sei o que aconteceu, certo? Então, Deus nos surpreende, mostrando, né, que o mal se vem de lá para cá, ele recua, às vezes sem a gente perceber que é um mal ali. Então, às vezes Deus faz isso, mas para nos incentivar, para nos elevar a nossa moral espiritual, né, que às vezes está se sentindo fraco, Deus está dizendo, não, você é minha igreja, você é forte, porque eu lhe dou da minha fortaleza. É isso aí, a fortaleza de Deus, certo? E eu creio que já dá para entender que o poder é de Deus e não o nosso. Tá certo? Então, Jesus continua nos abençoando. Vamos nos revestindo da palavra de Deus, que é ela que gera fé, diz que a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus, para que possamos resistir o mal e vencermos, como Jesus disse, né? Que as portas do inferno não prevalecem contra a igreja dele. Amém? Em nome pela glória de Jesus Cristo. Quando diz amém, amém.